Agora que você já viu o que são ligações iônicas, o que são ligações covalentes, a gente vai só fazer uma breve revisão sobre as ligações metálicas e você vai lá para a sua atividade para praticar um pouco mais sobre as ligações químicas. Então vamos lá fazer a nossa revisão? Nós falamos sobre as ligações metálicas nessa aula de hoje. Então, como conceito, a gente tem aí, né, que os metais eles são ótimos condutores, porque as ligações metálicas elas ocorrem na formação de cátions e na estrutura do metal formado, né, isso vale para os metais que são formados ali, por exemplo, o ouro sozinho, a prata sozinha, também vale para as ligas metálicas, quando nós temos a atração do núcleo, que é positivo, pelos elétrons livres na estrutura. Então, uma vez que os metais são bons condutores de corrente elétrica, é de se esperar que eles possuem em sua estrutura elétrons livres para se movimentarem. Esses elétrons liberados são chamados de semilivres, ou livres porque possuem mobilidade na estrutura, embora não consigam abandonar o cristal. Isso porque na estrutura do metal nós vamos ter esses elétrons que vão estar vagando dentro da estrutura, só que eles se mantêm sempre atraídos pelos núcleos dos cátions que estão presentes nela. Essa é uma das evidências que conduziram à elaboração do modelo de ligação química existente entre os metais. Como a gente sabe que eles são bons condutores elétricos e bons condutores térmicos, a gente também tem que entender um pouquinho o conceito de corrente elétrica. Na física é muito trabalhado, né, a questão da eletricidade. Na química, o conceito ele é bem simples. Quando a gente fala de corrente elétrica, a gente fala de um fluxo ordenado de cargas elétricas em movimento. Como os metais possuem elétrons livres, esse movimento é constante. Se esse movimento é constante, ao passar ali qualquer fluxo de corrente elétrica, ele vai fluir com muito mais facilidade do que se eu pegar uma corrente elétrica e colocar num material como, por exemplo, uma madeira, onde eu não tenho a presença desses elétrons livres, não tenho a presença de cátions nem de ânions, não tenho cargas elétricas. Por isso que os metais e as ligas metálicas são ótimos condutores. No esquema da ligação metálica, nós temos átomos de elemento metálico que apresentam uma alta eletropositividade, então eles têm uma tendência de formar cátions. Quando eles formam cátions, eles fazem o quê? A liberação parcial dos elétrons mais externos, ou seja, dos elétrons das camadas de valência dos átomos desses elementos metálicos. E aí a gente tem a formação dos cátions e os elétrons livres. Então, no esquema da ligação metálica, nossos metais vão estar ali formando um aglomerado de cátions, onde entre esses cátions nós vamos ter elétrons livres circulando. E isso tudo na presença, né, na composição dessa substância simples metálica que está no estado sólido. E as propriedades, nós vimos que eles são sólidos nas condições ambiente, com exceção do mercúrio, que no ambiente ele é líquido, apresentam alto ponto de fusão, dureza, tenacidade, maleabilidade, ductibilidade, condutividade elétrica e solubilidade, o que é bem interessante, eles apresentam solubilidade em água. E agora você vai pegar tudo isso que a gente viu e vai praticar lá na sua atividade de sala. Ficando dúvidas, não tem problema não, a gente vai estar aqui para fazer a correção das atividades juntos. Boa sorte lá para vocês!
E aí, galerinha, conseguiram realizar as atividades? Tiveram dificuldade? Tem gente que está pensando, eu preferia a ligação covalente. Outros, professor, eu acho que eu não gostei muito de ligação, não. Calma, vamos lá. A gente vai fazer agora o nosso tirando dúvidas e responder cada uma das questões comentando as alternativas. Vamos lá? Questão de número 1. Olha só o que diz na questão 1. No modelo do gás eletrônico, para a ligação metálica, considera-se que nos retículo cristalino do metal são ocupados por... Aí ele está querendo falar dos núcleos. Faltou aqui, né? Faltou aqui a palavrinha. Ali, quando a gente está falando das ligações metálicas, vou fazer um quadrado como se fosse a nossa estrutura cristalina. O que nós temos? Nós temos elétrons vagando em diversas direções e nós vamos ter núcleos ou íons positivos, formando a nossa estrutura metálica. Esses elétrons, eles vão estar em movimento. Essa setinha aqui, gente, faz de conta que eu estou indicando sentidos de movimento. Só que na estrutura do retículo cristalino, nós vamos ter lá no centro deles os nossos íons. Que íon é esse, galera? Cátions. Sempre que a gente falar de ligação metálica, ela vai ser ali estabelecida pela presença dos íons positivos e elétrons livres. Sempre pense nisso. Professora, se aparecer só o termo elétrons, o que eu posso observar? Se no enunciado já tiver alguma coisa relacionada à liberdade ou ao movimento, aí provavelmente a tua alternativa correta seria elétrons. Nesse caso aqui, no nosso retículo cristalino, que é aqueles pontos que a gente viu lá formando a estrutura do sódio e da prata, lembra lá os cubos? Aqui nós vamos ter na sua estrutura os íons positivos, que são o nosso ponto estrutural do retículo. Por isso que a letra B é a nossa alternativa correta. Na ligação metálica, os cátions do metal agrupam-se segundo um arranjo geométrico definido. E esse arranjo ele é denominado estrutura cristalina ou célula unitária. Também pode ser chamado de retículo cristalino e refere-se à nossa estrutura onde nós temos íons positivos. Sempre íons positivos. Professor, e se aqui tivesse dito nesse ponto, cátions? Estaria certo, porque os íons positivos são chamados de cátions. Tranquilo? Questão de número 2. Na questão de número 2 começa assim: o ouro, a prata e a platina são metais preciosos mais populares do mundo. O mais valioso, entretanto, é praticamente um desconhecido, que é o ródio. Seu preço cresceu impressionantes 265% nos últimos 2 anos. Isso lá, de 2019. E pode continuar subindo, segundo analistas do mercado, né? O ródio ele é usado principalmente nos catalisadores de automóveis, né? Automotivos, para diminuir as emissões de gases tóxicos. Nesse ponto aqui, olha, está falando de metais que são ditos preciosos. E aí, quando a gente pensa em metal precioso, a gente pensa logo no ouro como ele sendo o mais caro do mundo, né? Só que o ouro, a platina e a prata, eles são apenas os mais populares. Hoje, o que está mais valioso é o ródio, pelo seu uso obrigatório, tá? Nos catalisadores automotivos, porque hoje nós temos aí vários incentivos que, de modo geral, se transformaram em leis
que obrigam que as indústrias automobilísticas forneçam produtos que diminuam a emissão máxima possível de gases tóxicos ao meio ambiente. Esse cara aqui, ele é um catalisador. O que acontece? Na hora da combustão que ocorre nos motores térmicos, né? Aí vai para os automóveis, que hoje ainda grande parte dos automóveis no mundo são de combustão térmica. Durante a emissão desses gases que são formados na combustão dos nossos combustíveis, que são de origem de petróleo, o ródio localizado lá no catalisador, ele vai meio que filtrar. Os gases que são formados na combustão vão passar pelo catalisador e, ao serem liberados para o meio ambiente após passar pelo catalisador com a presença do ródio, ele vai fazer o que? Ele vai reter e converter alguns desses gases em gases menos nocivos. Por isso, por ele ter essa capacidade e atuar desta forma nos catalisadores, ele hoje é um dos metais mais valiosos no mundo. Tranquilo? Aqui é um enunciado, um texto que ele está trazendo para você. E agora ele vai pedir para você responder o quê? A propriedade que todo metal possui de conduzir calor deve-se... Olha aí, a gente trabalhou isso aqui em aula. Vamos lá. Deve-se a quê? Ruptura das ligações iônicas e covalentes. Se a gente estivesse falando de outros... covalente não, metálica, né? Se a gente estivesse falando de outra situação, a ruptura das ligações iônicas, ela forma cargas, realmente. Quando a gente tem lá a ligação do NaCl, o C não saiu, né, professora? Quando a gente tem lá o NaCl e a gente adiciona água, a gente consegue quebrar o cristalino e tem a liberação das cargas. Aqui eu tenho condução de eletricidade devido à presença das cargas. Só que ele está falando dos metais, e os metais eles não são ligações iônicas. E mais, os metais eles não precisam ter quebra de ligação para ter a condutibilidade elétrica. Letra B, a existência de elétrons livres, a existência de prótons livres, ao núcleo dos átomos dos metais que possuem um número muito grande de prótons e a existência de nêutrons livres. Como a gente viu já na nossa aula, nas atividades, sempre que a gente estiver trabalhando a questão dos metais, eles são bons condutores de corrente elétrica devido à existência dos elétrons livres, uma vez que esses elétrons se encontram livres mesmo o metal estando no nosso conhecido estado da matéria, que é o estado sólido. Eu não preciso que o meu metal esteja na fase líquida para que ele tenha elétrons livres, para que tenha o surgimento dessas cargas aí e faça a condutividade elétrica, tá, galerinha? Então, a nossa resposta aqui é a letra B. E aí a gente tem que eles são bons condutores de calor e eletricidade. O caráter de condutor deve-se à presença de elétrons livres na estrutura do sólido metálico. E o nosso Se Liga no Enem trouxe para vocês uma questão, né, que diz o seguinte: nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Isso significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um mar de elétrons livres. Aqui ele deu a definição do que nós abordamos sobre o que é uma ligação metálica. E ele diz que as teorias convencionais das regras do octeto, né, que a gente trabalhou nas ligações químicas, elas não são capazes de justificar as propriedades do metal. Agora vamos à pergunta. Com base nas informações, né, nessas informações, os metais geralmente, e aí vem as alternativas. Letra A, geralmente tem elevada condutividade elétrica
e baixa condutividade térmica? Vamos lá! A gente viu que quando nós temos um material que tem uma ótima condutividade elétrica, normalmente ele também vai ser um bom condutor térmico, porque as propriedades para conduzir carga são semelhantes às propriedades também para conduzir calor. Então, se eu tenho uma elevada condutividade elétrica, não tem como eu ter baixa condutividade térmica. Letra A está fora de cogitação. B. Os metais geralmente são solúveis em solventes apolares, presta atenção, apolares, e possuem baixa condutividade térmica e elétrica. Se você não sabe o que é apolar, e tranquilo, porque a gente realmente não chegou nesse ponto e poderia ficar em dúvida na letra B, vai na outra parte, quando ele fala baixa condutividade. E aí você já sabe que eles são ótimos condutores. Então a letra B também não tem como estar certa, porque a segunda parte dessa afirmativa está errada. C. Os metais geralmente são insolúveis em água, possuem baixa condutividade elétrica. Na letra C, ela está errada por completo. Quando a gente tem lá no slide das propriedades dos metais e o último é solubilidade, galerinha, aquela solubilidade ela refere-se a ser solúvel em água. Então, ali, quando ele fala insolúvel em água e possui baixa condutividade elétrica, a baixa condutividade elétrica também está errada. Letra C, fora de questão. D. Conduzem com facilidade a corrente elétrica, certo? E são solúveis em água. E. Possui elevada condutividade elétrica e térmica. Entre a letra D e a letra E, a que está mais correta vai ser a letra E. Eles possuem elevada condutividade elétrica e térmica. E aí, a gente tem a nossa alternativa correta. Dentre as propriedades dos metais, destacam-se a alta condutividade elétrica e térmica, alta maleabilidade, alta condutibilidade, altos pontos de fusão e ebulição, brilho e aparência lustrosa. Então, a gente tem um destaque para a capacidade elevada. E aí a gente vai finalizando essa aula de número 29, galerinha. Iniciamos a nossa unidade 3. Então, se você tem dificuldade em química, não deixe para revisar os nossos conteúdos às vésperas das avaliações. Pega, se você tiver disponibilidade, dá uma estudada aprofundada, olha o seu livro didático. Ficou com dúvida? Pede para o seu professor presencial mandar uma mensagem para a gente, que a gente vai estar sanando essa dúvida junto com vocês, tá bom? No mais, a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na nossa próxima aula.